Eu estou na igreja. Bem, minha gente, vamos lá? Prática ministerial para todo ministro. Somos nós. E aí, que a partir deste panorama das práticas ministeriais, até porque eu não me aprofundei em nada, né? A gente só teve um panorama da caminhada da gente, que a partir desse panorama das práticas ministeriais, do cotidiano, do servo, que nós nos conscientizemos que todo aquele que se diz ministro, seja da palavra, seja do louvor, seja do que for, assuma-se como alguém que abriu mão da vontade própria, do capricho, do orgulho próprio e da vaidade, para servir o outro em obediência ao totalmente outro, né? Então, é aquele caso, eu sou servo de Deus, tá, mas esse serviço a Deus se manifesta no serviço ao próximo. Servo de Deus que não serve o próximo, sei lá, né? Não sei, né? E aí é aquela questão, servo de Deus cheio de vontade própria, servo de Deus cheio de capricho, servo de Deus cheio de vaidade, aí você sem querer acerta. Imagina. Então, né, o que acontece? Até porque do jeito que ela é branca, sabe que ela tem um hematoma e você ficar numa situação difícil não custa nada. E aí nesse caso, aí para explicar que era brincadeira, e então, em relação, ainda mais numa época como hoje. E no caso aqui não é brincadeira, né? No caso aqui é bem séria a situação. E então, né, é importante a gente ficar atento que quanto à questão, né, do serviço, a gente não faz pelo orgulho próprio, a gente não faz pela vaidade, a gente não faz por capricho, a gente faz por obediência a Deus, e a gente faz servindo o outro. Aí talvez você diga, tá, mas você pode afirmar isso? Tá, se a gente não faz, deve fazer, né? Claro que obviamente, vez por outra, alguém vai ferir o nosso orgulho, e a gente precisa lembrar, que bom, se eu estou sentindo um orgulho ferido, sinal que eu tinha algum orgulho nessa situação, então Senhor, trata do meu coração, né? É aquele caso, se eu estou disputando o horário nobre na igreja, então talvez eu não esteja tão preocupado no service, mas no self-service, né? Então é importante a gente ficar atento a isso, que em vez de ver no outro o degrau para o próprio projeto de poder, que veja no outro as feridas a serem tratadas, as lágrimas a serem enxugadas, as verdades a serem escutadas, porque é interessante que às vezes a gente cola com o irmão mais popular, a gente cola com o irmão mais endinheirado, a gente cola com, sei lá, com o irmão que tem mais acesso ao pastor, assim, e se a gente observar, isso é uma questão de articulação política, né? O presidente da Câmara algumas vezes falou que faltava para o Bolsonaro, né, fazer articulação. Tá aí, de repente, se o presidente Bolsonaro frequentasse algumas igrejas, ele aprendeu um pouco sobre isso, né? Então, assim, não é para isso que a gente está no ministério. Entende? Porque assim, é aquele caso, eu não vou nem explicar muito, porque você é vivida, você sabe do que eu estou falando. Então, nesse caso, né, a Mariana talvez nem tanto, porque apesar de ter muito tempo na igreja, né, fazendo os 9 fora que a Priscila fez, né, talvez não conheça tanto os bastidores. Aí nesse caso, conhece? Como? Então, né? Para de comunicar. Não, eu só perguntei. Porque eu até fazer parte do ensaio, daí na minha época era a equipe de louvor que falava, né? Eu até fazer parte do ensaio da equipe de louvor, a igreja para mim era uma coisa. Depois que eu comecei a fazer parte do ensaio, algo mudou. Mas, quando eu fui para a primeira reunião de obreiro, aí eu percebi mais ainda coisas que eu não percebia quando eu ia para o culto. Então, assim, à medida que eu me aproximava mais do trabalho na igreja, eu ia vendo mais coisas, né, abaixo da linha da superfície. E quando eu falo isso, eu não sei se dá para perceber, não é num tom de assim, a igreja é ruim. A ideia não é essa, a ideia é que assim, nós precisamos estar sempre nos policiando, sempre, porque a qualquer momento, por algum interesse, a gente faz uma maldade. Claro, a gente dá um nome bonito para essa maldade, né? É aquele caso. Por
Se eu quiser largar a minha esposa, eu não vou dizer que eu quero largar a minha esposa, vou dizer que eu quero ser feliz. Olha como é que mudou. Porque você pode ser contra eu largar a minha esposa, mas você não vai ser contra eu querer ser feliz. Entende como é que é o negócio? Então, é como aquela situação, né? Por exemplo, digamos, aquele pastor que falou para a igreja, né? Tu indo embora. Aí nisso chega o pastor seguinte, já chega cabreiro, né? Pô, o que houve? Eu achei a igreja tão legal, por que o outro quis sair? Aí ele fica pensando. Aí quando ele se aproxima um pouquinho mais de um obreiro, ele fala assim, mas por que o outro saiu? O que vocês fizeram? Não, a gente não fez nada. Ele um dia falou que ia. Deus quis assim, né? Então, ou seja, a gente usa sempre palavras bonitas para coisas muitas vezes feias. E aí, por exemplo, eu não posso falar em relação ao que você faz, mas eu posso olhar para o que eu estou fazendo. É aquele caso, eu não tenho como chegar e, Marli, você tem que se consertar, eu não estou no seu coração, eu não posso dizer, a Mariana não é crente direito, eu não estou no coração dela, mas agora aqui dentro do meu coração, eu sei quem eu sou. E aí, diante de uma situação dessa, é que eu e você precisamos estar atentos para o ar, tá ligado? Então, fecha a porta, por gentileza. Aí, nesse caso, a respeito disso, é importante a gente ficar atento, por quê? Porque por mais que possa não parecer isso, Marli, mas a gente é tentado às vezes a se aproximar de alguém por algum tipo de interesse. É como aquele caso, vamos lá, digamos, eu assumo hoje um ministério numa igreja. Aí eu vejo, tem aqueles 3, 4 irmãos que são os mais influentes. Vou fechar com eles. Isso é o quê? Eu estou querendo usar aqueles caras. Aí, por exemplo, eu não vou dizer para vocês o que acontece. Eu só estou dizendo que eu seria tentado a fazer. Se tem pastor que faz ou não faz, eu não sei. Eu só sei que eu seria tentado a fazer. E pior, talvez eles já estejam acostumados com isso e estão só esperando eu chegar lá com o pires na mão. E aí numa hora dessa que às vezes algumas pessoas vão se aborrecer comigo, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, esse é o nosso coração, né? A própria Bíblia fala o quê? Que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Mas o Senhor esquadrinha os corações. Então, eu preciso lembrar que assim, se eu sou um servo, eu existo para servir. Mas eu sou servo de Deus. Sim. Pedro, tu me amas? Então mostra esse amor fazendo o quê? Deu para entender? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê e quando você não ama o seu irmão a quem você vê? Não é abstrato, é concreto. Claro, até porque o amor que a Bíblia manda a gente ter é um amor prático, é um amor serviço, é um amor concreto, não é um amor romântico, sentimental, não é um negócio desse. Entendeu? Fazer o quê, né? Imagina, eu indo para 50, o que eu escutava na minha infância, né? Então, diante desse caso, é importante ficar atento, porque você não tem como estar no coração de ninguém que você vai liderar, que você vai cuidar, que você vai servir, mas você está no seu coração. E embora você esteja em si mesmo, mas existem mecanismos psicológicos de defesa. Um deles é a negação e projeção, né? Ou seja, eu não. Já reparou aquele papo que você tem com o cônjuge, com o namorado, com o colega de trabalho, com aquele amigo mesmo, aquele que é chato, né? Então o que acontece? Que ele fala, tá maluco, rapaz? Que isso? Você tá desse jeito, cara, que isso? Não, tá doido? Por quê? Você tá negando. Mas aí você vai para casa e fica pensando naquilo, né? E aí, caramba, será que fulano tá certo? E aí você começa a se observar e percebe que você não estava enxergando determinada coisa. Isso no caso da negação. E tem a projeção. É o outro. Entende? A minha igreja é assim, meu pastor é assim, que os diáconos da minha igreja, ou seja, nunca sou eu, sempre é alguém, né? E aí nessa brincadeira, né, às vezes eu estou na rua ou em algum lugar e algumas pessoas agem de um jeito que não é muito legal, aí eu penso assim, gente, esse cara, ele já está estragando a vida dele, não precisa da minha mágoa não.
Ele já está plantando coisa ruim, ele já está fazendo coisa ruim, ele vai colher coisas ruins. Então ele não precisa da minha mágoa. Ele estragou o meu dia aqui nesse momento, mas ele está estragando a vida toda dele, é diferente. Então, se é para ter compaixão, eu tenho que ter mais compaixão dele do que de mim. E o pior, vai viver projetando nos outros, em vez de um dia matar no peito e falar assim: pô, eu teria que ter sido mais legal com a minha primeira esposa. Já que eu não fui, eu teria que ter sido mais legal com a segunda. Já que eu não fui, eu poderia pelo menos ter tentado com a terceira. Mas não, pastor, eu não dou sorte com a mulher. Entende? A vida dele é uma tragédia. Entende como é que é o negócio? Pastor, eu tenho o dedo podre, né? Eu não consigo escolher um cara legal, né? E aí você fala: mas minha filha, qual é o elo, né? Entre, por exemplo, você e esses caras? É o teu dedo podre. Então dá um jeito de tratar esse dedo. Mas o que acontece? Nisso que a gente projeta, a gente nunca resolve. E aí nisso eu nunca vou melhorar. E vou sempre reclamar do mundo, do Brasil, do governo, da igreja, do vizinho, né? E assim, eu não, né? Eu não esqueço, eu era seminarista, uma irmã que falava: ah, tem um monte de gente na igreja, na nossa igreja, que não gosta de mim. Eu falei: mas por quê? Não sei. Tá dando para entender? Então, aí eu lembro de uma igreja que eu participei de uma sessão pastoral. E aí eu lembro que tinha um irmão, nessa época eu não tinha carro e nem era habilitado. E aí ele vinha, me buscava em casa, levava e trazia de volta. E aí nisso ele, né, reclamou no momento sobre o antecessor, né, o pastor que foi antes da sucessão. E eu falei: pô, cara, mas será que não é isso? Será que não é aquilo? Porque eu vejo o outro lado, né? Então, mas será que não é? Será que não sei o que e tudo e tal? Não, era isso, era aquilo, outro, tal. Eu falei: cara, você não acha que você, parará, acho que precisa de um parceiro também. Aí nesse caso, aí fui trocando uma ideia com ele. Não, pastor, eu sou muito bom de se lidar, mas... Aí quando ele falou: sou muito bom de se lidar, acendeu a lâmpada. Daí eu falei: não, peraí. O próprio Jesus, quando um cara chegou para ele e falou: bom mestre, ele falou: não tem ninguém bom do céu para baixo. Entendeu? Então, é versão roberlaniana, tá? Para vocês que já leram o texto. Então, aí você olha e assim, tem coisa que a pessoa ela não consegue perceber. Mas é o que eu estou falando. Se você pretende ser um ministro na igreja de Deus, se você não pretende, está tranquilo. Se você pretende ser ministro na igreja de Deus, né? Assim, é importante você pelo menos pedir que Deus esteja sondando o seu coração e ver se há algum caminho mau. E se Deus encontrar, que você ouça Deus dizendo para você: ó, isso aqui não está legal, né? Embora corrija da pessoa falar assim: não, não é Deus não, é meu remédio, né? Ou então, show Satanás, né? Então é aquele negócio da pessoa, né? Assim, não pode ser, não. Deus não ia falar isso para mim. Deus quer o meu bem. Deus quer que eu seja feliz, né? Deus não quer que eu sofra, né? Então, até porque a nossa leitura de Deus hoje é diferente da leitura de Deus da Idade Média, é diferente da leitura de Deus do primeiro século, né? A palavra de Deus é uma só, sim, mas o homem muda com o tempo. Assim como as lentes dos óculos de vocês não são iguais, né? É como, por exemplo, vocês estão me olhando de óculos. Se eu pegar o meu óculos e olhar para vocês, vai me dar até dor na vista. Ele serve para eu ler. Então, ou seja, as lentes não são iguais, porque os olhares não são iguais. Embora a sala é a mesma sala, a cor é a mesma cor, tudo é a mesma coisa aqui, mas nós não somos, nem a perspectiva de onde enxergamos as coisas. E aí a gente tem que considerar isso tudo, né, na hora de ministrar para alguém. Um cara, por exemplo, que foi abusado sexualmente pelo próprio pai, como é que é o relacionamento dele com Deus quando ele chama Deus de pai? Porque é uma das figuras que a gente usa para Deus, né? Até porque a gente não diz isso, mas parece que Deus é macho, né? Entendeu? Aí o que acontece? Embora, por exemplo, Deus é Deus, quem bota a característica de ele ser macho é a gente. Ele pode até, de acordo com a nossa linguagem, ser do gênero masculino. Uma caneta é do gênero feminino e não é necessariamente do sexo feminino.
né? E, embora é bom a gente ter cuidado, né? Porque eu estou aqui num pensamento binário, gênero feminino e masculino. Hoje em dia acho que tem 48, né? Não, eu não entendo disso não, tá complicado. Eu estou aqui na moda antiga, do tempo que o homem não raspava sovaco. E aí nesse caso, que em vez de ver no outro, né, o degrau para o seu próprio projeto de poder, que veja no outro as feridas a serem tratadas. É aquele caso, aquela meia dúzia de irmãos, né, que acha que mantém alguma coisa, né, aquela gente tem problemas. Aquela gente tem lutas, tem lágrimas, tem mágoas. Então, em vez de eu usá-las para eu ter um ministério glorioso, que tal o seguinte, mesmo que ele fique chateado comigo, que tal eu ser pastor desse cara? Ah, mas eu não vou durar muito tempo, eu não duro, mas que eu pelo menos seja pastor. É melhor do que passar 20 anos sem ser. Quer dizer, pensamento meu, vocês não são obrigados a pensar assim. Vocês podem pensar no ministério como uma carreira, né? Eu fui bem sucedido, né? Mas assim, para mim o legal é voltar para casa e se olhar no espelho. Isso para mim é melhor, né? E aí nesse caso, que nós abandonemos a ambição do Éden e a presunção satânica de ser o centro para seguir rumo ao esvaziamento e à encarnação do verbo quenótico, focando mais na escutatória do que na oratória, a fim de conviver em vez de controlar, de cooperar em vez de competir e de conversar em vez de contender. Por que eu citei aqui a ambição do Éden? Todo mundo aqui, crente da antiga, sabe muito bem que qual foi o problema daquele diálogo, né, da serpente com a mulher? É que a serpente fez uma propaganda. E aí nisso a mulher olha para o fruto e pensa assim, se eu comer esse fruto, eu vou ser bastante inteligente, eu vou ser tipo Deus, eu vou não sei o que lá. Quer saber? É que nem, por exemplo, você vê aquela propaganda de carro, é uma paz, né? Aquela pista que é um tapete, sem nada, e aí você assim, ó. Aí você na propaganda, você se identifica com aquele estado de espírito, mas a empresa não está vendendo aquilo, a empresa está vendendo um carro, mas você não está comprando o carro, assim, eu não sei se dá para entender. Isso, você, assim, está dando dinheiro e trocando dinheiro pelo carro, sim, mas virtualmente você está comprando aquele status, entende? Você está pensando naquele Jeep subindo aquela montanha, você vendo o pôr do sol, entende? Você não está vendo o guarda atrás do porte esperando você em tal lugar para te dar, você não está vendo isso, tá dando para entender? Você não está vendo um negócio desse, entende? E aí o que acontece? A serpente fez essa publicidade, Eva caiu, né, naquela conversa. Eu ia falar no conto do vigário, mas eu estou sendo preconceituoso com os católicos, né? E aí nesse caso, Eva cai naquela conversa, e aí a gente tem o que tem. E nessa brincadeira, observa bem como é que são as coisas. Essa ambição, não sei se vocês lembram, né, que a gente tem que se precaver da concupiscência da carne, né, ou seja, os maus desejos da carne, a concupiscência dos olhos, aquele super desejo dos olhos e a soberba da vida, né, aquela ideia de que assim, a gente vale o que tem no bolso, né, eu sou fulano de tal, você sabe com quem você está falando? Entende? E aí é um negócio que assim, por exemplo, é absurdo, porque a gente segue aquele, né, que pegou toalha e bacia, a gente serve aquele que abriu mão da sua glória e se fez um de nós. Como é que a gente segue esse cara, né, que minha esposa não veja eu falando desse cara, né? Como é que, por exemplo, a gente segue esse cara, mas a gente tem a postura do outro cara, que queria ser um cara, mas caiu do céu como um raio? Entende? Ah, eu sou seguidor de Jesus, mas está se comportando igual o outro lá. Quem? Você sabe. Deu para entender? Então, aí às vezes é nessa hora que você vai ter o discernimento. Não, peraí. Tudo bem que eu sou o pastor, mas eu não tenho que provar para esse cara que eu sou pastor. Eu sou pastor. Se ele não acredita, o problema é dele. Jesus não quis provar para ninguém que era filho de Deus, ele era e pronto. Deus não está aí preocupado porque tem um ateu que não acredita nele. O céu continua aí, o planeta continua girando, a vida continua acontecendo.
Imagina se Deus fosse descer aqui para discutir com cada um que não acreditasse nele. E às vezes a gente fica nessa, de querer dar carteirada. Ou de repente se intimidar com a carteirada, né, do irmão da prateleira de cima, como se houvesse prateleira de cima. O que acontece é que alguém botou esse irmão na prateleira de cima e ele, coitado, acreditou. Esse é o problema, né? Como se o filho dele não tivesse catapora como as outras crianças, como se a esposa dele não pudesse, né, ter um aborto espontâneo como as outras mulheres, como se ele não pudesse ter uma diarreia como todo mundo. Ou seja, ele acha que ele é alguma coisa, quando ele é igual a gente, né? Ou ele, quando sai do banheiro, o banheiro está com um cheiro de lavanda. Tá dando para entender? Então é um tipo de coisa que assim, caramba, né? Que a gente abandone essa ambição lá do Éden, que foi o engano da serpente. E nesse caso, né, a presunção satânica de ser o centro, né? É aquele caso, poxa, mas ninguém viu, mas você não fez para Deus? Ué, não viu. E vida que segue, toca a bola. É aquele cara, não valorizaram o que eu fiz. Você não fez para Deus? Deus valorizou. Ou você não fez para Deus e você queria uma recompensa aqui e não ganhou. Aí é outra situação, né? Aí é o caso. É óbvio que, poxa, pelo amor de Deus, imagina, Cristiane, né, fica até 3 da manhã aconselhando, né, Jefferson e a esposa que estão numa crise conjugal e só sai de lá depois que eles estão em paz. Aí daqui a 5 anos, Jefferson, fechado com a esposa, fala assim: pastora Cristiane nunca se importou com as ovelhas. Isso dói, pô. Claro que dói. Mas aí ela precisa lembrar. Disseram que Jesus expulsava demônio da parte de Beelzebul. O discípulo não é superior ao seu mestre. E até o discípulo top, o bem instruído, vai ser no máximo igual ao mestre. Mas não vai ser. E olha o que o mestre passou. Aí vamos lá, você está no ministério, né? Aí digamos, né, vacilo, vai para o Congresso Inspire, igreja com propósito, e diz que é lá, G12 não dá ruim, né? A gente é batista. Mas o que acontece? Aí MDA e tal, não sei o que lá, faz um crush não é negócio de adolescente apaixonado? Tem crush também? Não sabia disso não. Não, coach é uma igreja coach. Crush. Não, vou ficar quieto, a gente está na internet. Então o que acontece? Não, porque eu ouvi negócio de crush, fui procurar os adolescentes para saber o que era. E o que eles me contaram não parecia nada de igreja não. Aí nesse caso, em relação a isso, né, pensa na cena. Aí ele está cheio de sonhos e visões. Aí ele está lá no congresso, e escuta o preletor, e vai para o Hagai. Aí ele pensa: eu vou voltar, eu vou fazer, eu vou acontecer, fogo na cara do cão, né? Tapa na cara do capeta, e vai, a igreja vai crescer, vai bombar, né? Aí ele olha para a cara do pessoal assim, que ela está chupando o chá, como assim, acabou, Jéssica, né? E aí, diante de uma situação dessa, ele pensa assim: pô, como é que pode? Eu mereço algo melhor e tal. Vamos lá, vamos para o colegiado de Jesus. Tinha um cara chamado Judas. Judas era o cara do dinheiro, mas era o cara também que, né? E o pior, pastor Vacilo, talvez Deus não mostre para ele um monte de traíra, porque senão ele vai ter crise. Jesus sabia. E a Bíblia diz: amou-os até o fim. Gente, eu sou apaixonado por Jesus, sabe? Porque, embora falar apaixonado dá problema, né? Pessoal, porque vem de patos, do grego, né? E aí nesse caso é complicado, né? Aí, diante de uma situação dessa, você vai e vê um Judas que está na tesouraria, mas ó, e aí quando a mulher vai e derrama o perfume, isso serviria para ajudar os pobres. Não lembra aquele cara que não é dizimista? Né? Isso serviria para ajudar. Não é assim que eles falam? Isso deveria ajudar os pobres, né? E tu bebendo água gelada, miserável, que a velhinha lá aposentada, que gasta metade do dinheiro com remédio, está ajudando a pagar para tu beber, infeliz. E aí nesse caso, né? Nesse caso aqui a gente, por exemplo, vê, né, o tesoureiro. Aí Jesus vai lá ressuscitar Lázaro.
Aí Tomé fala: ah lá, vão matar ele, e vão matar a gente também, porque a gente está junto com ele. Você não vê no texto dizendo que Jesus parou para falar alguma coisa para Tomé. Pode olhar lá a passagem. Tomé fala, Jesus, continua. Aí você vê Pedro dizendo: Jesus, entendeu? Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Junto e misturado. Né? E aí nessa brincadeira, quando ele viu Jesus tomando aquele sacode, velho, eu nunca vi, nem sei quem é, né? Você está sobre o juramento, não sei, diante de Deus, com esses olhos que a terra de comer, pela minha mãe mortinha dentro do treino. Não é assim que a gente fazia quando era criança? E aí nisso, né? Aí, por exemplo, eu não sei se dá para perceber que assim, era a equipe de Jesus, e eu quero uma equipe perfeita. Sem falar que, olha só, a equipe de Jesus era desse jeito, e não era desse jeito por causa de Jesus. A gente ainda corre o risco de ter uma equipe ruim, porque a gente é um líder ruim, ainda tem isso. Jesus não tinha motivo para ter uma equipe como aquela, mas ele os amou. E de repente, no nosso caso, é só botar um pouquinho de por favor e com licença, e a gente de repente melhora alguma coisa. E a gente acha que todo mundo é usado pelo Satanás, mas eu estou do lado do bem, com a luz e com os anjos, né? Então, é importante a gente abandonar, né, essa presunção satânica de ser o centro, para seguir rumo ao esvaziamento, né? E ao esvaziamento e à encarnação, né? Ele se esvazia das prerrogativas dele, né? E pensa na cena, olha como é que são as coisas. Vamos pensar, né, no Anderson Silva dentro do octógono com Tiririca. Imaginou a cena? E aí nisso, né, a Priscila eu sei que imaginou. E aí, né, observa bem, suponhamos que o Anderson Silva ele queira que o Tiririca ganhe. E aí, por exemplo, o Tiririca vai, dá jab direto, né, e tal, faz isso, faz aquilo outro. O Anderson Silva, ele não perdeu a sua prerrogativa, ele abriu mão dela. Então o que acontece? Imagina Jesus podendo escolher jogar tudo para o alto e tocar a vida dele como sempre foi. Ele decidiu passar por aqui, né, se esvaziando da glória que tinha, que ele podia exercer, mas ele quis ter uma vida como gente comum, como a gente, viver como a gente, sofrer como a gente. A história da teologia tem até algumas discussões aí, o que não vem aqui é o caso, né? E encarnou, né? Ou seja, vou viver como eles, pronto. Aí às vezes nós não queremos isso. Eu sou o pastor da igreja. E qual o problema de você juntar com os irmãos e fazer faxina na casa daquela irmã que não consegue andar? Qual é o problema? Quem disse que ali você não está ensinando alguma coisa para o rebanho? Quem disse que não está? Ah, mas se a gente se aproximar muito, o povo perde o respeito, tem que dar uma certa distância. Gente, quem não respeita pastor, não respeita pastor. Vai até chamar de senhor, mas não respeita. E quem respeita, respeita. De repente vai falar para você, fala sério, pastor, mas te respeita. O problema é que na nossa cabeça, respeito é uma coisa formal, quando respeito é você considerar. Por exemplo, às vezes o professor que conhece Vygotsky, Piaget, né, Paulo Freire, um monte de coisa, estudou coisa pra caramba, o aluno lá não dá a mínima para ele. O colega do lado, que não sabe a metade do que ele sabe, é respeitado por ele. Então você dá para perceber que a consideração não tem a ver com chamar a pessoa de senhor ou não. Pelo amor de Deus, ninguém chega na igreja de vocês e chama o pastor de vocês e diz que foi o que falei não, tá? Porque tem pastor que leva isso a sério e eu não quero ter problema. Imagina. Isso aí, tem que ter hierarquia. Vai desse jeito que você aprendeu. Não esquece o que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é que assim, você, como líder,
é que precisa discernir isso. Às vezes o cara que está te chamando de senhor está te dando uma facada no rim. Às vezes o cara que te chama de você, né, recebe todas as suas orientações e acredita tanto em você que você tem que ter cuidado com o que você fala, porque se você falar uma besteira ele atende e te chama de você. Então é importante a gente observar que Jesus ele se esvazia e encarna, e a gente não quer nem se esvaziar nem encarnar. Mas eu sou pós-graduado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho não sei o que lá. Eu sou da segunda geração de batistas ou terceira geração de batistas. Eu fui presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, da denominação, né? Eu, por exemplo, fiz isso, fiz aquilo, tá, e aí? E daí? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão diante de mim. Paulo deixa claro que tudo aquilo que aconteceu lá atrás, tanto coisa boa quanto coisa ruim, esterco. Vocês sabem o que significa esterco, né? Então, a gente acha feio falar isso na igreja, mas a gente fala com um nome bonito, esterco. Entendeu? Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, a gente precisa pegar o caminho do verbo kenótico, né? Ou seja, o verbo que se fez carne, aquele que se esvaziou, focando mais na escutatória. Aí já é pegando uma colinha de Rubem Alves, né? Mais na escutatória do que na oratória. O negócio da gente é falar. Fulano, faz isso, faz aquilo. A gente tem solução para o problema de todo mundo. Uma aluna falou para mim uma vez uma coisa interessante, que ela disse que estava batendo papo com o marido, e o marido falou assim: a gente podia viver trocando de problema com as pessoas, né? Porque o problema da gente é tão fácil para elas, então ela podia ficar com os nossos, a gente ficar com os dela, estava resolvido, né? Por quê? Por causa da escutatória, né? Em vez da gente pegar o caminho por causa da oratória, em vez de pegar o caminho da escutatória, em vez da gente conviver, a gente prefere controlar. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, né? Em vez de cooperar, a gente quer competir. Eu preguei, teve 3 decisões, mas Priscila pregou, teve 10. Em vez de eu ficar contente que teve 13 decisões, eu fico triste, porque me faltou 7. Tá entendendo? Em vez da gente, né, pegar o caminho, né, de cooperar, a gente quer competir, né? E em vez de conversar, a gente prefere contender, brigar, disputar, ficar por cima. Então, seja em diálogo com a sociedade, com outros grupos religiosos, com outros ramos do cristianismo, com outras denominações evangélicas, com as co-irmãs ou entre os próprios membros, espera-se que haja maturidade, amor, respeito da parte de cada igreja local. E isso pode ser provocado, ensinado e mantido pela orientação do ministro. Seja pastor, seja ovelha, desde que seja realmente ministro de Deus para a edificação do... Amém?